Como você está, querida? E Quanto cá estamos, tempo? com muito calor. Tô vendo, puro verão. Nossa, como é que tá a Ah, situação? O povo tá pulando das pontes aí, como é que tá? acho que sim, acho que sim. Está muito calor. Só pulando da ponte mesmo. Sim. Ai, toda encasacada, está frio aí. Aqui tá frio. Hoje até que não tá tanto, mas já esteve muito, muito frio, já, muito mais frio que os últimos anos, e hoje está ventoso, muito vento. Muito bem. Então é isso, Aqui que está bom um te ver. calor que não se pode, aqui está um calor, tenho tudo fechado e tenho que ter a luz acesa. E me conta uma coisa, aí, tem pouco ar-condicionado, não é? Sua casa tem ar-condicionado? Eu não tenho ar-condicionado. Tem ventilador? Tenho uma ventoinha, está a Ai, funcionar na sala. nossa. Porque o que eu me assustei muito, muito mesmo, quando estive aí no verão algumas vezes, mas quando fui estudar na universidade, em pleno verão, porque alguns dias foram muito quentes, não tinha, as janelas não abriam e não Não, tinha ar-condicionado. Era uma sauna. Tinha o aquecedor, mas não tinha o ar-condicionado e as janelas não abriam. isso foi porque não vieste no inverno, porque provavelmente o aquecedor também não funcionaria. Não, eu ia no inverno também, porque eu passei todas as estações aí algumas vezes. Mas no inverno ainda tem como você se garantir, você põe um agasalho, você se encapota, mesmo que o aquecedor não ligue, só o fato de ter várias pessoas numa sala já deixa mais quentinho. Agora, no verão, isso é péssimo. Estou com um pouquinho de tosse, então Ah, já vou avisando antes. Muito bem. Ah, que bom te ver. Gostei demais. Olha só, eu subi aqui para o Ava, tanto o caderno quanto o forno. É isso mesmo? é isso, é isso. As duas coisas? Sim. Então tá tudo aqui. Ai, ai, deixa eu ver se eu consigo organizar essa luz aqui, que eu ainda estou com pouca Ah. luz. E contigo, está tudo bem? Eu estou em ritmo de faxina, Tenho desde visto. junho, sem parar, forte, faxina forte. Tenho visto, Nossa, tenho visto. eu já imaginava que já estaria tudo pronto, mas a faxina é uma coisa estonteante. Você começa, não sabe aonde vai parar. E aí tem um moço fazendo barulho de martelo, tá escutando? Não, não se de vez em quando. Ah, agora, ó. Sim. Então vamos ver. Mas não se ouve muito, quando falas não se ouve. Tá. Então É só quando ele vai parar agora um pouquinho, eu pedi para ele, vamos ver se ele para. Aí vai ser a minha tosse e o martelo, 2 coisas para eu administrar. E latido de cachorro a qualquer momento. Muito bem, vamos começar então? sim. Ai, ai. Me conta, antes de começar, me conta do mestrado. Acabou? Está quase, Ai, mas por ainda que não que está. achei que já tivesse acabado? Porque eu entreguei as primeiras provas e vieram para eu corrigir, e agora tenho que entregar, com as correções, hum, e só depois é que entrego na faculdade, em setembro. Então vamos combinar, tem um programa chamado A Voz das Pesquisadoras. Depois que você entregar, que titular, vamos gravar um programa para você falando do processo todo, do seu processo acadêmico todinho.
Ok. culminando com esse segundo mestrado, terceiro, sei lá quantos que você já fez. Está bem, Tá bom? está bem. Ai, que bom te ver. Então vamos lá. Hoje eu falei para o meu filho que você estaria conversando com Portugal, falando português de Portugal pela casa toda. Acredita que ele ainda fala muito bem, com sotaquezinho e tudo. Que giro. Fez 21 anos no sábado do Cineia. Como o tempo passa, não é? Sim. Ele era um garoto do quarto período, como é que chamava aí? Quarto grau? Sim, Da de quarta classe, talvez? quarta classe, isso mesmo. Eu já não lembro os detalhes da quarta classe, quando esteve morando aí comigo um ano. Muito bem, então bora lá. Estou aqui, vou colocar nossa querida vinheta, que faz tanto tempo que não vemos, e Pois é. começa. Gente querida, alegria do encontro, estou aqui em nosso canal de estudo e pesquisa, neste ativismo delicado a produzir conhecimento por uma estética da vida viva. Hoje com ela, Dulcinea Pinto, lá de Portugal, Porto, em pleno verão, e eu aqui no inverno juiz forano, Brasil, Minas Gerais, para o 18º programa do nosso podcast. Navegar é preciso. Dulcinea, querido, alegria do reencontro. Faz bastante tempo, já faz mais de 2 meses que a gente não encontra, não é isso? É verdade, já estava cheia de saudades. Cheia de saudades de estar aqui convosco, contigo. Muito bem, estou com tossezinha, então toda hora eu vou fechar aqui meu áudio para dar uma tossidinha. Ai, ai. Olha só, então me conta um pouco como é que está esse verão, me conta um pouco o que você andou fazendo nessas férias, porque férias de verão na Europa, simplesmente as pessoas param completamente, não é isso? Sei lá, eu este ano não parei nada, não tenho férias. Este ano tem sido sim, geralmente, é verdade, as pessoas param muito e eu também, mas este ano ainda não tive férias, só vou ter uma semana de férias e ainda vai ser daqui a 2 semanas, Mas, mesmo no final de agosto. puxa vida! É, E nessas férias que você vai ter, são férias do trabalho, são férias da universidade, são são férias férias. do trabalho, vou ver se nessas férias acabo o relatório. Ai, céus! Não é bem férias, mas é mais ou menos. Lucinéia, me conta um pouco onde é que você está trabalhando, o que que você está fazendo de trabalho cotidiano? Como é que é o seu Então, trabalho cotidiano? porque nós, este ano vamos ter as eleições autárquicas, então eu estou a ajudar uma amiga a fazer as listas e, listas para as eleições, não é? E então estamos a recolher assinaturas e assim, e é uma coisa muito trabalhosa, porque temos que ir a muitos sítios e buscar certidões, uma coisa muito administrativa, mas pronto. Então Mas neste eu sabe que eu não entendo. É como eleições municipais, é é isso? isso, é isso. Sim, 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 sim. São as eleições municipais, portanto são para as autarquias, tem para 3 órgãos, não é? Câmara Municipal, Assembleia Municipal ou Assembleia de Freguesia. Pronto, em cada uma desses órgãos, em cada um dos conselhos, tem uma ou mais listas consoante os órgãos que as pessoas se vão candidatar.
E então é isso que ando a fazer no verão, no meio do relatório, quer dizer, deveria fazer o relatório, O mas relatório é a dissertação de é mestrado? é a dissertação. Eles não assumem como uma dissertação, mas na verdade é uma dissertação, até porque acaba por ser tão exigente como uma dissertação, digamos assim, mais comum. Acaba por ter também uma parte teórica e depois tem a parte prática, de acordo com o tema que nós quisemos, desenvolver. No meu caso era a aplicação da imagem, da obra de arte nas aulas de história. Então, o meu relatório, a minha tese é sobre isso. Mas depois vou ter a oportunidade de falar, não é? Agora, outra coisa que eu queria saber, isso que você está fazendo, pegando as assinaturas, isso não tem nada digital? É tudo presencial? Você tem É que ir nos tudo lugares? presencial, Não tem tudo. nada digitalizado? Não, não. Tem, sem comentários. Sim, eu acho que é porque só somos 10 milhões, porque se fôssemos mais, Não sei dizer. também não sei dizer, mas suponho que, Mas, por sei lá, exemplo, me diz então, essa lista tem o quê? Os eh, eleitores ou os os candidatos? candidatos, os Os candidatos. candidatos. Você vai, por exemplo, vai até a autarquia X, pega a lista dos candidatos e Não, coloca não, não. onde? Imagina, isto cada partido político acaba por, ter que fazer uma lista de candidatos para os órgãos que se quer candidatar. E essa lista varia, imagina. Há partidos que se candidatam só às câmaras, há outros que não se candidatam a nenhum, mas até têm assento parlamentar, e há outros que se candidatam a vários órgãos da mesma autarquia, do mesmo município ou não. Portanto, para cada partido tem pessoas a fazer isto, a correr durante todo o verão, de certeza que os outros partidos também, também andam a correr para conseguirem ter, candidatos suficientes. E quando a lista é feita, imagina, uma autarquia, uma assembleia municipal de um município tem 19 vereadores. A lista de todos os partidos tem que ter 19 vereadores, mais os suplentes, mesmo que não elejam ninguém. Então tu tens que ter um número muito grande de pessoas nas listas de candidatos. É Não terrível. entendi nada, mas vou deixar assim mesmo. Não entendi nada. Nada. Imagina, por exemplo, tu tens a Assembleia Municipal, não é? Sim, Pronto, composta por, imagina no Porto, não sei quantos vereadores são, mas imagina que são 22, ok? Quando ganham os partidos, imagina que só ganha o PSD, o PS e o outro qualquer. ok. Geralmente a maioria é o PSD e o PS, não é? Mas os outros partidos também, quando apresentam a sua lista, têm que apresentar 22 candidatos, como se fossem ganhar a Assembleia toda, mas não vão. Tudo Não bem, vão. tudo bem. Alguns alguns nem elegem um só vereador, porque não têm votos suficientes para isso, não é? Mas têm que apresentar uma lista com 22, com 22 pessoas, mais os suplentes. Então, isto dificulta a vida a pequenos partidos, porque se eles pudessem apresentar só uma ou 2 pessoas, também só iam eleger uma ou 2 pessoas, mas não, são obrigados a apresentar a Gente, totalidade, como se ganhassem. Não mas ganham. não é possível isso. E qual que é a sua função? Você vai atrás dos candidatos? Eu vou atrás, dão-me uma lista e eu vou atrás das pessoas para elas assinarem uns papéis que são obrigatórios para a entrega das listas. Umas declarações que são obrigatórias, mais as certidões de eleitor que também são obrigatórias. E E depois essas nada listas, disso está digital. nada é digital, imagina Porque essas listas. uma pessoa poderia sentar no computador numa tarde e resolver esse assunto, Pois, concorda? claro, é digital, é assim, há uma parte digital, só que tu tens que ter a assinatura das pessoas, então tu tens de te encontrar com as pessoas,
Mas Aquelas e o dedinho? não, não há dedinho, nem assinatura digital, E o rosto? Tá não, tudo isso na está tudo na internet, mas não. muito bem, ou seja, está passando o seu verão fazendo algo que não tem menor, que não teria menor relevância Sim, fazer se a coisa tivesse elaborado sim, das leis à execução de um modo mais racional, não sim, é? é, Isso é bom. Pelo menos está ganhando por isso. Ou é claro, sim, voluntário? sim, sim, não, não é voluntário não. Então, pronto. Concordei e faço. Muito bem. E o que você preparou para nós? Então, podes pôr aí o do forno? Se calhar começo por esse e depois logo vemos se tenho tempo para mostrar o outro. Então eu tinha prometido, falar um pouco sobre esta experiência do forno que era da família do meu marido, Ah, e então então espera aí. diz. Nós estivemos juntas. Então, espera aí, deixa eu contextualizar. Nós estivemos juntas a última vez durante o Fórum Artes da Casa. E você tinha falado que ia falar sobre o forno ancestral durante o Fórum Artes da Casa. Mas no dia apareceu um outro assunto. E falamos desse outro assunto, e agora sim vem o assunto do forno ancestral. Pronto. É isso, não é É isso? isso, é isso, é isso. Então, no 17º seria o forno ancestral, mas viajamos para outra. O que foi que a gente falou Foi no sobre 10? a casa, foi mesmo sobre a casa. Ah, é mesmo. Foi É. a casa na guerra. Foi uma coisa Sim, interessante demais. foi, Quem não assistiu o 17º, aconselho demais assistir. Umas imagens impactantes dos sim. soldados em cima de um tanque. Ah, lembrei agora. Puxa, faz tempo, hein? Pois faz. Então, bora lá. Então, Então agora vamos lá. sim, vamos falar do forno ancestral. Ancestral, Conta desde o início da conversa para a gente situar bem as nossas queridas ouvintes. ok. Então, este forno é da família do meu marido, e agora uma parte é nossa, claro, ficou para os herdeiros quando a avó dele morreu, e então já há muitos anos que não era ativado, porque quem cuidava deste forno, que é um forno grande onde é possível, cozer quase 40 pães ao mesmo tempo, portanto é um forno grande, comunitário numa aldeia. E ele é comunitário no sentido em que ele era gerido no passado de uma forma mais ou menos comunitária, mas ele tinha o dono, tinha donos, não é? Proprietários que eram da família do meu marido. E, então, pronto, nós este ano, na Páscoa, resolvemos, depois de eu insistir muito, resolvemos, acendê-lo, não é, e cozer a folares lá, que era o que era cozido geralmente na Páscoa, era o bolo que era cozido lá, eram folares doces ou de carne. E tenho aqui 2 imagens da porta do forno, portanto esta porta está dentro de um espaço, eu não tirei fotografias, porque quando eu tirei fotografias não estava a pensar que ia apresentar isto, não é? Então não tirei fotografias ao espaço, mas hei de tirar e depois posso mostrar. Portanto, isto entra-se para uma espécie de uma salinha e dentro dessa salinha tem um o forno dentro. Então esta é a porta do forno, fechada, ainda não estava aceso, e aqui do lado direito temos já a arder, não é, o lume lá dentro. Foi assim muito impactante Essa fazer. caixa, parece uma caixa que está aqui na foto dele apagado, é uma caixa para cinzas, é É uma isso? caixa para cinza, sim. Ah, legal. Porque tem que aquilo não tem lugar para tu colocares a cinza, portanto tens que varrer para fora e depois tens
pás, não é, que podes tirar a cinza como pás e inseres nesta caixa, que ainda é uma caixa grande, neste momento ela está cheia, mas em princípio até temos que a despejar nos terrenos para adubar a terra, não é? Mas é uma caixa grande que está ali por baixo já para pormos a cinza. Estes, locais são muito interessantes porque eles são muito funcionais, não é? Eles são mesmo muito funcionais. Então tudo funciona, então tens esta caixa para pôr a cinza, tens outros lugares dentro do forno que têm todos uma função específica muito, muito forte. E quando penso no fogo, não é, esta semana temos tido muitos fogos em Portugal, infelizmente, mais uma vez, não é, porque no verão aqui Incêndios incêndios florestais devido ao calor. quer dizer, devido ao calor sim, porque está tudo muito seco, mas são uma maioria são fogos postos, não é, são criminosos, Sim, digamos, as pessoas colocam fogo, mas a vegetação está tão não tão seco. esturricada Sim, que aquilo alastra, invadindo, sim, vilas, destruindo a vegetação, tudo. Os afugentando, animais, matando os animais, tudo. Têm morrido muitos animais, têm morrido ano muitos após ano, não é? anos após ano, sim. Claro, porque isto nós não estamos nada preparados para esta subida geral das temperaturas, não é? Somos um país mediterrâneo, mas com temperatura com algumas, regiões de clima mediterrâneo, outro de clima continental, mas com muita influência do calor do norte africano, portanto nós a Península Ibérica é quente, no geral é quente, e temos áreas muito áridas também com pronto, que estão cada vez mais expostas a este calor extremo. Então o fogo é permanente na nossa paisagem e sempre foi, porque é o que as pessoas muitas vezes não não sabem ou esqueceram, é que de facto o fogo foi sempre uma presença na nossa paisagem. Algumas espécies vegetais, evoluíram, o sobreiro, por exemplo, de onde se tira a cortiça, evoluiu daquela forma, porque estava numa paisagem que tinha constantes fogos, não é? Aquela caixa, aquele tipo de casca A evoluiu, casca foi se é uma evolução criando, porque aquilo foi queimado, aí continuou vivo, aí vai exatamente. formando a casca da cortiça. É uma evolução biológica, não é, uma evolução de sermos uma região com fogos. Só que nós, historicamente, não temos uma boa relação com os fogos, a verdade é essa. Enquanto que há povos indígenas que sempre fizeram, por exemplo, queimadas para, fazer a terra fértil e sabiam manobrar o fogo, aqui isso essa não é a nossa realidade, portanto, o Não fogo não não tem uma tradição de manejo não, através do fogo. não, não. E portanto tem sido uma calamidade. Os últimos anos é uma calamidade, não é? Desde aquele ano em que morreram muitas pessoas naquela estrada, até agora em que, por exemplo, morreram não sei quantos porcos, 150 porcos num incêndio há pouco tempo, muitos animais, já nem se fala dos animais que estão na floresta que nós não sabemos, não é? Há aves, tudo, 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 tudo. Portanto é um verdadeiro desastre, não é? É um verdadeiro desastre. E está sendo anualmente e ninguém toma uma providência ou providências são tomadas e são insuficientes? Eu acho que as providências, que possam ser tomadas são insuficientes, porque a questão tem a ver com a própria gestão florestal que nós temos. Temos áreas de eucaliptal muito grandes, portanto, quando Isso é um veneno, eucalipto é um veneno para a terra. claro, Destrói a terra, só que destrói nós o o grande ar. problema é que Portugal é um grande produtor de celulose. Portanto, nós produzimos papel, e celulose, portanto, eh, há um grande negócio ligado ao eucalipto, às plantações de eucalipto. E depois o eucalipto não sofre com o fogo, o eucalipto prolifera no fogo.
arde este ano, para o ano está tudo a rebentar. Logo a seguir. O eucalipto rebenta logo, o eucaliptos pequenos, aquilo é. Pronto. E portanto, não é como a nossa floresta autóctone, que eram sobreiros, medronheiros, carvalhos de vários tipos, que eram resistentes ao fogo, em que o fogo, quando entrava numa floresta dessas, que nós já não temos, porque só temos monocultura, não é? Quando entrava numa floresta dessas, parava, porque demorava a entrar. A floresta tinha mecanismos de sobrevivência que agora não tem, porque é monocultura. E a monocultura arde. Pronto. E depois está um calor brutal, não se aguenta, não é? Está tudo seco. Aliás, acho que eu não vi essas imagens, mas deu na televisão. Estavam a entrevistar um bombeiro. E estava um homem com um trator na imagem de fundo, que passou com a charrua numa pedra, fez uma faísca e incendiou. Ali, Ai, nossa. porque estava tudo seco, portanto nem sequer se pode fazer nada. Qualquer coisa incendeia E, logo, porque e o bioma da floresta nativa, ele é todo composto de tal maneira que cria uma umidade, que pois, só que nós já cria não. diferente de um monte de enfileirados Claro, eucaliptos, um do ladinho do outro, com uma distância mínima, uns claro. palitos. Ai, Não, nós nós já nem sequer temos floresta. As pessoas não percebem que nós não temos sequer floresta, porque quem vive na cidade pensa: se sairmos da cidade vamos encontrar árvores. Árvores sim, mas não floresta. Muito menos floresta autóctone. O que temos é monocultura, ou oliveiras, ou amendoeiras, ou pinheiros, ou giestas, ou não sei o quê. Elas não estão a funcionar em conjunto, elas não estão num bioma, não estão. E aí não criam elas mesmas a proteção necessária. Claro, claro, porque nós também não lhes damos tempo, não é? Para elas crescerem ou para elas, não é? Então, De novo volto eu naquele documentário, 200 anos depois, que exterminam os seres humanos. Tudo volta a ficar vivinho, maravilhoso. já não há E cá ninguém para chatear, os seres nós humanos já não estão saímos de cá. cena. Eles se foram, os seres humanos Ai, foram-se. muito Enfim, bem. então passa lá à frente. Então, e aqui, Ai, que pronto, beleza. é o mesmo canto da sala, não é? Deste compartimento, em que também é possível fazer lume fora do próprio forno. Ah, faz E um fogo de chão? sim, tem um fogo de chão, porque tu vês aqui nesta parte de cima, nesta foto da esquerda, vês o fumo a sair para uma chaminé grande, um cone grande. A porta do forno vês, está deste lado direito, não é? Aham. Então, é possível fazer este fogo, claro. Porquê? Porque se tu tens que cozinhar algumas coisas que metes nos folares, então aquecer água ou aquecer os próprios líquidos, os ovos com o açúcar, com o leite, tens que aquecer também, então é aquecido ao lume, não é? Então Havia a uma. gente também tem que falar o que são os folares. Pois Nem são. todo mundo conhece. É como uma rosca, É aqui a isso, gente chama de rosca. Tem é. roscas salgadas, roscas doces. É um pão com recheio, misturado, não é isso? É, quando é de carne, o recheio são carnes, não é? Carne de porco ou chouriços ou assim. Quando é doce, não tem um recheio específico, é misturado uma calda de ovos com a massa mãe, não é? E que depois dá um bolo doce, tipo fogaça ou essas roscas. Depois vão ter vários feitios, consoante a região, mas as receitas são muito parecidas. É sempre ovos com açúcar, com leite, com a laranja, é por aí. São Tudo parecidas. isso chegou aqui pela colonização portuguesa, mas o termo folares já não usamos mais. Pois. Aqui meio que pasteurizou tudo para rosca, tudo é rosca.
Muito bem. Interessante o fogo de chão. Você sabe Sim. que eu não sabia disso, de que lá na casinha da do forno, a parede é de pedra, pelo que eu estou vendo. É. Sim. A parede é de pedra, o fogo de chão, e ali você está cozinhando, esquentando água, fazendo as coisas, cozinhando no fogo de chão, que é uma coisa que também aqui no Brasil tem muito, que veio também pela colonização, o fogo de chão. Muito Uhum. bem, legal. Pronto, e eu tenho aqui estas brasas, não é, no final ficam estas brasas, também podes tirar quando aqueces o forno, tiras as brasas e podes deitar para ali, se estiverem muito quentes ajuda a manter o fogo de chão, não é? Não desperdiças aquela quentura, e é bom para manter o compartimento também quente, porque a verdade é que os bolos vão levedar fora, então tu tens que ter um espaço quente que ajude a levedar os bolos e que, e que seja relativamente rápido para levedar. Ó, Um sítio deste é ser levedar, muito. então, deixar o bolo crescer. Você amassou o pão, esse pão, essa rosca, esse bolo, é como uma massa de pão. Aí você vai deixar ele crescer fora, não é isso? Sim, E aí que vai colocar no forno. Estou traduzindo esses pequenos detalhes aqui entre os sim. nossos portugueses. Então então passa lá. Então aqui é o lugar onde eles geralmente estão a levedar, não é, a crescer, que estão cobertinhos com umas mantinhas. E depois desse lado já tens uns feitos que estão numas caminhas também em tecido. Uma pergunta: essa parede azulejada, com essa cerâmica, com esse azulejo, ela está dentro da casinha? Está dentro da De um casinha, está. lado é pedra, do outro lado tem essa parte mais higienizada. Antes também era tudo em pedra, porque ele é muito antigo. Só Aham. que houve uma altura em que o forno foi alugado para para fazer pão, mesmo para a aldeia, e para eles terem Uma o proje panificadora. uma panificadora, e para terem o projeto aprovado tiveram que, Sei. digamos assim, criar um espaço que fosse possível de limpar e que fosse mais higiênico. E então obrigaram a pôr azulejos, porque no original, quer dizer, quando eu era criança não era tudo pedra, era tudo pedra, era mais bonito, agora é azulejo. Muito bem. E ali já está o pãozinho pronto que vai para a caminha. Ali já está a levedar e depois eles fazem umas caminhas, por acaso não tenho nenhuma foto com as caminhas feitas, para pôr os pãezinhos a dormir. Eles ficavam ali a dormir quentinhos e a crescer. Delícia. E, é um processo muito engraçado, muito giro também. A avó do meu marido fazia também umas rezas quando eles estavam a dormir. Hã, Ah, isso é mas eu não sei. interessante também. Sim. Sim, é muito giro. Eu quando foi no meu mestrado, que isso também vou mostrar aqui, eu fiz um cade fomos, tínhamos que fazer um caderno para uma disciplina, e eu acabei por fazer um caderno em que parte do que eu falei foi sobre o forno. Então eu vou mostrar aqui essa parte, porquê? Porque eu depois nós tínhamos que, eh, analisar 2 artigos, e eu escolhi 2 artigos sobre história oral. E curiosamente esses artigos falavam da história gastronómica, porque Ah, legal. então teve a ver com aquilo que eu também estava a viver, não é, e acabei por colocar tudo no caderno e depois mostro. Muito bom. Então podes passar. Então é aqui este artigo, então era este artigo deste autor do Michael Bosworth, que ele dizia: "Let me tell you, memory and the practice of oral history". Então é a memória prática da história oral, deixa-me contar-te. E então, é muito giro porque eu tinha que fazer um resumo, não é, sobre este artigo e, e pronto, e tinha a ver com esta noção de que quem conta
alguma coisa, acrescenta sempre uma parte de si. Portanto, a história oral é uma história específica, porque essa história é dinâmica. As pessoas, quando contam sobre a história, não é? E por isso é que muitas vezes na história, como disciplina, há investigadores que não trabalham história oral, porque acham que é uma história pouco factual, no sentido em que ela, enfim, que tolice, não é? Mas é assim que pensam alguns. Porque lá está, porque as pessoas quando contam algo, elas estão também a ressignificar as suas histórias e a contar coisas novas. Então eu fiz essa leitura do, hum, do artigo e depois escrevi, hum, algo sobre a minha imagem do forno, não é? Relacionei o artigo com as minhas vivências do forno, então eu escrevi assim: "As dores que carregamos são por vezes fogos adormecidos, que nos consomem lentamente. Quando despertados, podem arder descontroladamente. Gosto muito da imagem das brasas como metáfora do calor que emanam, ainda que sem chama." Eu estava com saudade de você, sabia? Isto foi Eu assim um gosto bocado mais do modo como você, olha para as coisas, eu gosto. pronto, então, ora passa para o outro. Eu acho que o outro artigo era mais engraçado. Então, um ponto de aproximação, eu nem sei se era o mesmo artigo, mas, porque já não me lembro bem. Então, a autora, quando estudou esta história oral, o ponto de aproximação que ela fez, ela estava a estudar uma comunidade de imigrantes, exatamente, que era, o projeto teve como objetivo a compreensão das razões da imigração daquelas pessoas que migraram para uma pequena cidade portuária na costa oeste da Austrália, Fremantle. E então eram histórias das mulheres da comunidade. Ela pegou nas histórias das mulheres da comunidade para tentar perceber porque é que aquela comunidade migrou para ali. E como ela não estava a conseguir fazer com que as mulheres falassem com ela, era muito difícil fazer com que as mulheres falassem com ela, o ponto de união foi a comida. Quando ela Ah, Pois, legal. Produziu um dispositivo para fazer ver e fazer falar. Muito exatamente. bem. E o dispositivo dela foi as receitas familiares. Ela Ah, começou genial. Claro, ela foi muito inteligente. Ela começou por captar as receitas familiares, perceber que dinâmicas é que estavam presentes nas receitas familiares. Ou seja, quando é que eram feitas determinadas receitas e porquê, em que eventos é que participavam determinadas receitas. Então isto também tem muito a ver com o forno, porque este forno abria especificamente na altura da Páscoa. A avó do meu marido abria o forno na altura da Páscoa durante um mês e fazia folares para ainda várias pessoas de várias aldeias. Portanto, vinham pessoas de outras aldeias fazer os folares com ela. Porquê? Porque ela amassava a massa-mãe, as pessoas traziam os ovos, a farinha, traziam os condimentos, não é? Mas ela amassava a massa-mãe, dizia-lhes as quantidades que eles tinham que pôr e no final enfornava, não é? Metia os bolos dentro e tirava os bolos. Pronto, e portanto, e fazia isto repetidamente. Portanto, durante um mês ela não fazia mais nada, só fazia isto. Nos outros meses era agricultora, não é? Tinha os seus terrenos e o marido também. E pronto, e trabalhavam no campo, não é? Que beleza. E então aqui também, há um relato muito interessante que eu copiei e colei, do artigo, que é assim: "Um dos relatos mais interessantes presente no artigo é feito por Elizabeth, que perdeu os seus livros de receitas nas intempéries usuais da Austrália. Ela lembra: "E eu perdi todos os meus livros de receitas. Não que eu os usasse muito, mas eu tinha-os desde casada.
E tu sabes como sempre temos as nossas coisas favoritas, coisas que os miúdos gostam. Ela sabia as receitas de cor, mas queria os livros de receitas. Claro, é um objeto afetivo. Claro, Hum. claro. E eles todos ficaram com fungos e tive de os deitar fora porque ficaram tão molhados. Eu achava que não ia sentir-lhes falta, mas de vez em quando penso em fazer uma receita e depois apercebo-me que já não a tenho. Sei que há montes de receitas novas, é realmente pateta, mas eram receitas comuns que eu usava na minha vida de casada e que já não tenho. Não é uma grande perda, mas é engraçado como lhes sinto falta. Então isto é o Ah, é relato uma da grande Elizabeth. perda. É uma grande perda, sim, também acho. Quando nós fomos fazer os folares, eles não ficaram como os que eram da avó do meu marido, claro. Faltou-lhes açúcar, não pusemos açúcar suficiente, não pusemos ovos suficientes, não pusemos nada suficiente, ficaram sem sal. Ficaram terríveis em termos de sabor, a verdade. Mas foi muito bom, hum, só pelo cheiro. Quando o cheiro começou, eu pensei: "Ah, que bom". Que beleza. E vocês não tinham as receitas escritas? Não, ninguém tem. É que Ah, que não, perda. nem foi uma perda muito grande, porque enquanto ela era viva, ela fazia tudo. E ela E não nin registrou? não, não, ela Olha sabia só, aqui acertou, até tô com ele aqui, ó. Daquilo que se faz, o que se escreve? Essa é a questão. Essa é a questão. Enfim. sim, porque aquilo que tu sabes realmente fazer, não vais escrever, não é? Então aquilo era o saber dela. Muitas vezes os filhos, os netos dão como garantido esse saber, nunca pensam: "Ah, um dia vou precisar disto". Quando precisam já não têm. E é uma Então memória que se vai com a pessoa. é, é, é. Claro que tu tens atualmente temos na internet receitas, Não é a mesma mas não coisa. é a mesma coisa, não é? Não. Não, porque tu vais ter que acertar a receita, vais ter que e depois também há a questão de gestos específicos, por exemplo. Sim. Para, acender o forno é preciso ter giestas, tens que apanhar as giestas no verão. Nós não apanhamos as giestas no verão. Então quando chegamos lá para acender o forno não tínhamos giestas. As giestas que tínhamos já estavam com bolor. Tivemos que acender o forno com as giestas cheias de bolor. Então conta o que são essas giestas que chama? Sim, é tipo se calhar vocês também têm aí, é aquele arbusto que cresce no meio dos pinheiros. Sim. Não é? É um arbusto grande, não é? E esse arbusto, a giesta, tem um poder calorífico muito grande, portanto, os fornos geralmente são aquecidos com giestas ou com os restos das videiras, aqui é com restos das videiras, quando se anda a cortar para as videiras crescerem, não é? Cortam-se e ficam, são podadas, não é? E ficam aqueles restos. Esses restos e as gestas têm um poder calorífico muito grande. Aquecem muito rápido e muito alto, porque tu podes Então, sim, para aquecer o forno, usa-se um arbusto, porque ele produz um fogo muito que tem muito calor, é muito isso. calor. É, Antes é, de tudo, para preparar o forno. sim, Só que tem que colher esses arbustos antes das chuvas, claro. para que eles não embolorem. É isso que eu Sim, estou tens que os entendendo? tens que os escolher no verão, durante o verão, guardá-los numa loja, porque senão eles no inverno vai chover, vão-se molhar todos. E depois também não acendem, não é, dentro do forno. E o que Muito aconte bem. claro, o que aconteceu foi que nós, quando quisemos acender o forno, nem nos lembramos que não tínhamos lenha. Então andamos atrás das giestas nas lojas, só que como o forno já não era aceso há muito tempo, as giestas também estavam as que restavam também estavam ali há 10 anos.
Então tinham Puxa, bichinhos. Tinham bichinhos. gente, que coisa, né? Que Sim. coisa Há linda. toda uma gestão destes espaços, que quando Ges nós gestão integrado com o sim, macrocosmo, com o sim, tempo, com a previsão de um futuro a médio, longo prazo. Há sim, todo um gestual dos ritmos da casa e da comunidade, tudo integrado ali, sim, junto com a época do ano, com as festas, com tudo, com as sim. cerimônias, com os rituais. É um organismo vivo, integral. Ai, que coisa linda. É. Venderam-nos que assim era melhor estarmos isolados, mas não é. Enfim, ora continua e depois, hum, ora, eu nem sei se consigo ler que isto, deixa cá ver se eu consigo. O forno esteve fechado pelo menos 10 anos. Foi esse o tempo que esperei para poder, hum, ali entrar. Hum, e então comecei por limpar, é verdade. Eu passei 2 dias a limpar o forno, porque como ele não era aberto quase há 10 anos, ele estava, meu Deus, era uma teia de aranha só. Muitas teias de aranha, muitos bichos, tive que limpar aquilo tudo, né. E, e depois foi tempo de fazer o lume, não é, aquecer o ambiente. E ao mesmo tempo a alma, não é? Eu acho que no fundo tudo isto, todas estas vivências, não é, fazem com que as faziam e fazem com quem participa nelas tenha uma oportunidade de se autoconhecer, se abrir a essa experiência, se quiser. Nem sempre quer, não é? Nem sempre está as pessoas querem, mas há essa oportunidade, E é porque uma vivência que, ao mesmo tempo, é espiritual, é social, mas é corporal. sim, Integra o corpo, porque é o corpo que amassa, é o corpo que limpa, é o corpo que organiza as caminhas, é o corpo que sente os aromas, é o sim, corpo que sente o calor. Não é? Então, assim, é o corpo produzindo na comunidade, no social, em nome de festas espirituais, de momentos também de uma espiritualidade, não só religiosa, mas também de consagração, né? Eu acho isso maravilhoso. sim, e é também, por outro lado, por exemplo, no nosso caso, quem acendeu o forno foi o meu marido, não é? E esteve sempre ali a preparar o forno, tal como quem acendia era a avó dele. E então foi muito interessante, porque quando nós estávamos lá a acender o forno e estava a irmã dele e outras pessoas mais ligadas à avó deles, não é? E quando ele falava e dizia: "Saiam daí", ou ele usava outras falares. A irmã dele disse: "Ih, pareces mesmo a avó". Então estar naquele lugar, naquele papel, é também reavivar a memória de ter visto outros naquele papel. Ancestral. É uma honra à própria ancestralidade, o que é um princípio espiritual também. Sim, acho que sim. Então podes passar. Então, depois eu fiz o testemunho pessoal no final, tenho aí essa foto que nós tiramos todos enquanto estávamos à espera dos pães e dos folares, eh, e dos folares. Então vou ler. Já não sei a receita, ninguém aguardou, nenhum filho, nenhum neto, e por isso a massa dos folares foi feita de lembranças e adivinhações. É claro que não ficaram como aqueles que comia na minha infância e adolescência, mas levedaram no mesmo sítio e quando começaram a cozer, cheiravam a passado. Dizem que o cheiro ativa todas as memórias,
faltou açúcar, sal, ovos, mas cozeram. Aquecer um forno daquele tamanho requer também conhecimentos específicos. Por isso, espero ansiosamente pelo próximo ano, a próxima Páscoa, onde a receita se aproximará mais à original. Fazer os folares é perpetuar a memória da avó Maria Olinda e da vovó Cândida. Muito emocionante. Nossa, demais. Artes da casa, artes do simples viver. Também me emocionei. Enfim. Passa lá para a próxima. Acho que na próxima tem a foto em maior, vês? É a nossa foto aí dos 4. Sou Empreita, fizeram a empreita. é, sou eu, a minha filha, o meu filho e o meu marido. Estávamos os Que 4 família lá. linda. Obrigada. E então, ora podes passar e acho que já estamos assim na reta final. Isto era, eu achei que se enquadrava aqui no nosso tema, que tem a ver com o caderno. Uma das tarefas do caderno era, hum, em busca de uma imagem com história. Nós tínhamos que escolher uma fotografia que tivesse história. E eu andei às voltas com aquilo, não sabia muito bem o que é que a professora queria. E escolhi essa fotografia que eu tirei para aí há muitos anos, há 20 e tal anos, quando andava a fazer prospeções em arqueologia. Isso é um moinho de água já desativado. E estava no centro um amigo meu, não é? E então tínhamos que escrever um texto sobre, sobre, sobre a imagem, sobre o que é que pensávamos e assim. Então, se calhar leio só o final, que é para não maçar muito, ou queres que leia tudo? Leia tudo. Então vou ler, vá. Passados mais de 20 anos desde que tirei esta fotografia, algures na Ribeira de Picote, em Miranda do Douro, detenho-me na imagem do meu jovem amigo Rafael, no centro das ruínas de um moinho. Com algum esforço relembro o mês de intenso calor, já no final do verão, os caminhos percorridos, os desenhos e fotografias realizados e os muitos moinhos desativados, derrubados e esquecidos, que visitamos na ânsia de os catalogarmos e assim preservarmos o que deles restava. O projeto de inventariação do património arqueológico do Planalto Mirandês permitiu inventariar cerca de 30 moinhos, com as respectivas localizações, descrições e fotografias, salvaguardando a preservação da sua memória como uma evidência de um modo de vida perdido já no tempo, um tempo em que todos aqueles moinhos se encontravam a laborar, produzindo farinha de trigo e centeio para as populações do concelho. A publicação que imaginamos numa revista científica da especialidade não chegou a ser escrita, e as dezenas de fotografias tiradas e inventariadas foram depositadas numa caixa e guardadas. Dos moinhos restaram apenas as ruínas e, por enquanto, as fotografias. As conversas dos moleiros, o riso dos clientes e das crianças que com certeza ali se dirigiam, são ecos que dançam no planalto ao ritmo do vento. E eu, não sei, não ouço o vento, por isso, ou não sou o vento, por isso não os ouço jamais. Uma imagem não vale 1000 palavras, vale por si mesma, em todas as recordações evocadas. Não sei nada dos moleiros, da produção de farinha, dos valores pagos, dos modos de vida ali revelados. Podia saber, talvez devesse mesmo saber, e assim escrever o tão desejado artigo numa qualquer revista científica. Fico-me com as recordações da Ribeira de Picote, cheia de giestas, insetos, calor e vento, do Rafael, tal como eu, no alto dos seus 20 anos, cheios de esperança e luz no olhar. Talvez entre a arqueologia, a natureza e a amizade resida o valor desta fotografia, não em 1000 palavras, mas na evocação permanente da história pessoal, também ela coletiva, geográfica e profundamente humana.
saudade que eu estava do seu. O seu olhar para as coisas faz falta na minha vida. Não podemos deixar passar muito tempo assim, não. Não. Pronto, e aqui era a capa do diário de viagem, que era uma composição. Então Aham. eu coloquei 2 fotografias, juntei 2 fotografias, não parece, mas são 2 fotografias. E é assim um caminho, eu gosto muito de fotografar o caminho por meio das árvores, e neste caso até é engraçado porque evoca este calor do verão e às vezes áreas já ardidas com áreas não ardidas. Então, pronto, é assim. Muito bem. Agradeço demais, viu? Nossa, Obrigada. muito bom mesmo. Querida, então passo para você, para as palavras finais e você quer mostrar o caderno? Posso Todo? mostrar? Posso mostrar? Vamos mostrar, agora que eu lembrei. Vamos ver o caderno todo. Opa, epa, Espera aí, tens de pôr o deixa eu outro. tirar esse. Então Pronto. aí é a primeira página, depois eu fiz um Legal. índice, depois podes pôr lá uma imagem, o título deste exercício era: "Uma imagem pode valer 1000 palavras?". Então eu coloquei assim, sim, não, justifica, não respondi. Para mim vale mais que 1000 palavras, não é? Então depois a seguir 1000 é era pouco, não é? 1000 é pouco, sim. Muitas mil, muitas mil, muitas mil. Então aí era o exercício. E depois tínhamos uma atividade escolar com a história, eu aqui pus uma atividade, Você fez com os miúdos? fiz com os miúdos e tenho fotografias da atividade e a explicar também a atividade, que foi aquele exercício da estatigrafia, que às vezes faço os workshops e assim, temos que um dia fazer uma coisa assim, aqui para o canal, para quem quiser. E então aqui são os desenhos deles e as lembranças e assim. Isso é legal também, hein? É, é, podes passar. Depois, aqui foi uma exposição que eu fui ver com a minha amiga, que estava comigo no estágio. Fomos ver esta exposição que estava muito o tema era muito interessante, não é? Mas pronto, ela tinha alguns defeitos. Desconstruir o colonialismo. Viver em busca de um momento histórico com a É, história. com a história. Era, Desconstruir o colonialismo, descolonizar o imaginário. era Viajar, assim visitar, aprender. de Essa sim. era a proposta da exposição? A proposta era, a exposição era desconstruir o colonialismo, descolonizar o imaginário. A proposta do caderno era falarmos de um momento qualquer com história, então eu escolhi a exposição. Entendi. Legal. Pronto. Depois, nas páginas a seguir, eu fiz uma construção, este desenho que tu vês aí é uma construção artística da peça que eu mais gostei na exposição, que é essa máscara, era uma máscara africana, e falo um pouco sobre a exposição. A exposição não estava mal de todo, tinha aliás, ela ainda está a decorrer, tinha uma parte, sobre a colonização portuguesa, não é, em África, em África e no Brasil também, acho eu, mas tinha muita coisa da África. E depois tinha objetos, portanto, a par dessa história colonial, tinha os objetos que foram roubados. Ah, desconstruir a colonização, mas não vamos devolver nossos objetos. Com a agravante de que não chegamos a dizer que eles são roubados. Ah, Devíamos, não é? só tem o título, não é marketing. É, O era roubo continua. a máscara do povo tal. Foram roubados, amigos. Não sei porque não dizem. Pronto, e depois tinha também, por exemplo, coisas muito interessantes
sobre, no fundo, a a colonização do pensamento permanentemente, não é? O racismo, a forma como esse racismo passava mesmo e passa, por exemplo, eu soube por essa minha amiga com quem fui, que também é brasileira, que está cá em Portugal, que no Brasil há termos que já não se já são mesmo vistos como coloniais, como branquear. Porquê branquear, não é? Quando nós queremos, não é? Dizemos branquear. Não queremos tornar nada branco, mas dizemos branquear. Portanto, se nós usamos esse termo, estamos a ser coloniais, não é? Mas aqui em Portugal ainda não se fez esse exercício de perceber que tem que se falar de outra maneira, tem que se pensar de outra maneira. Infelizmente, não estamos ainda nesse ponto. Há sim umas luzes, há umas pessoas que tentam, mas a maioria É das muita pessoas não. coisa É demasiado. a desconstruir. Sim, sim. São 500 anos e é muita coisa. E 500 anos sem pensarmos que são maus. Foram maus, Sim, não é? Pronto, portanto, se não também assumimos. tenho dúvidas sobre tudo isso, sabe? Sobre essa maldade e tudo mais. Pois é, Enfim, sim, não pronto. sei até que ponto a gente pode pensar nisso tudo dessa maneira tão bom e mal. Eu acho que eu vou Sim, ficar com Nietzsche, para claro. além do bem e do mal. Eu também acho que sim, só que eu acho que para chegarmos aí temos que também fazer o exercício do mal, porque o do bom fizemos até agora. Então, para chegarmos a esse patamar, que é um Eu patamar. acho que é diferente reconhecer os erros de uma época e considerar agora o mal. Eu acho isso complicado demais, cheio de questões, Sim, não é? Enfim, é. assunto para um outro navegar é preciso. Sim, 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 sim. E depois tem a recensão crítica dos tais artigos da história oral, em que eu escolhi a história oral. Havia outros temas que a professora tinha dado, mas eu escolhi a história oral. Portanto, tem esse primeiro artigo. Depois eu fiz esse desenho com uma Está reflexão, linda. fiz esse desenho com uma reflexão e depois passei para o segundo artigo, que era então este que mostrei aqui com o forno, não é? Tem o forno. E depois tem o final, já não sei o que é que está no final. Está, a Nós já justificação. vimos. Sim, mas depois destas páginas está a visita ao Museu Nacional Soares Reis, que era, digamos assim, uma visita com os alunos, eh, e aí, por exemplo, coisas que os alunos escolheram, neste caso foi uma pintura que uma aluna escolheu para o trabalho, porque eles tinham que fazer um trabalho. Está também no meu mestrado, portanto, depois no meu relatório eu usei estes dados. E aqui é a reflexão crítica sobre o caderno de viagem, porque é que eu escolhi fazer o caderno assim e não de outra forma. Pronto, Legal. sim. Era essa, digamos assim, o intuito do caderno. Pronto. Muito bem. Então, Mas podem ver com mais atenção lá no site, vão lá e vão ver com mais atenção. depois a gente vai colocar o caderno inteirinho lá na nossa Sim. página. Olha só, querida, quero agradecer demais, viu? Agradecer muito, desejar para você um ótimo final de verão, que as férias sejam uma delícia. Nós estaremos assistindo pela primeira vez esse nosso encontro aqui. Ainda vai ser verão para você, inverno para mim. Opa! Mas a gente encontra em breve na primavera, outono, não é? Sim. Então, palavras últimas para você, para a gente soltar a nossa vinheta. Obrigada, olha, muito obrigada por me teres, convidado novamente e eu estar aqui. Também é um gosto para mim poder estar aqui, sentir que sou ouvida e compreendida, também é muito bom. E, para falarmos é preciso termos alguém que ouça, não é? Eu escuto, eu gosto. Eu gosto do sotaque ao tema. Tudo eu
gosto. E eu estava Obrigada. lendo aquele livro, Despertar de Tudo, só falava assim: "Ai, quero ler isso com a Dulcinea. Ai, quero falar isso com a Dulcinea". Eu só Temos que combinar, agora posso para a próxima, vou pegar no livro. eu Vou li e falava assim: "Nossa, Dulcinea, será que a Dulcinea leu?". Mas não queria te acionar, porque eu sabia que você estava mergulhada num monte de sim, coisa. li sim, li, até fiz um trabalho sobre ele, depois posso Ah, mostrar aqui o trabalho que fiz, que legal. foi com dados que ele apresentou lá, e então podemos discutir também o Legal. meu trabalho com os dados, com aquilo que tu leste, também é interessante. Muito bem. Sim. Então é isso, gente. Sigamos juntos, pois assim somos mais fortes. Eu gosto até da nossa vinheta, até dessa música que eu não gostava, agora gosto. Também gosto. Querida, quero te agradecer demais, viu? Te desejar tudo de bom aí, nessas confusões eleitorais. E boas férias, um final de relatório, Obrigada. potente, que ele seja aprovado, e depois a gente organiza o nosso encontro para falar Sim, da sua carreira acadêmica, tá bem? ok, tá, obrigada. Então fique bem. Estou doidinha, porque o moço não parou de. Eu pedi para ele parar de martelar, ele não Mas não se parou. ouvia, grande coisa, não se ouvia. Não? Não, Nossa, ele não parou de martelar um minuto. Vou parar aqui então nessa ok. gravação. Um beijo, viu, querida? Beijo. Fique bem.